Mas, ao devorar outras vozes, ela se fortalece continuamente, guiada pelas memórias de sua vida passada como imperatriz. Pode se tornar forte rapidamente, mas por que eu me transformei nessa aparência? Eu transmigrei para um urso pardo e ainda encontrei um humano na floresta, e despertei acidentalmente um sistema de glutonaria. Contanto que devore sons continuamente, pode se tornar mais forte, renascendo como um humano e sendo criado por um urso pardo. Encontrado e adotado na floresta. Para retribuir a graça que salvou minha vida, eu o chamo de Pai Urso. Confiando na memória da imperatriz, constantemente o guiando para se tornar mais forte, transformado em um urso pardo. Deixando de lado os assuntos anteriores, esse garotinho que encontrei é muito estranho, sempre tendo ideias estranhas. Parar o tal Deus Demônio e ainda ter que me arrastar o dia todo para derrotar o Deus Demônio, é isso. Renascido, deixando de lado a atmosfera anterior, esse pai urso que me adotou é muito estranho. Claramente é um urso pardo, mas sua força. E ainda está aumentando rapidamente. Como isso se parece tanto com o Deus Demônio que apareceu na vida passada? Não. Ainda está estranho. Será que ele é aquele Deus Demônio? Nesse momento, meu corpo enorme flutua na caverna, meus olhos olhando para o bebê à minha frente com uma expressão perplexa. Foi isso que encontrei na floresta hoje. Porque vi esse garotinho esperando para morrer na floresta, então o peguei. Mas o que me deixa mais preocupado agora é: o garotinho não consegue comer carne de jeito nenhum agora. Se não houver leite, esse garotinho certamente vai morrer de fome. Nesse momento, estou pensando rapidamente em uma solução em minha mente. Nestes 2 anos, eu transmigrei para um urso e vivi sozinho nesta floresta. Afinal, a alma é humana. Meu coração está muito solitário e anseio muito por companhia, mesmo que seja apenas para conversar comigo. Agora, o céu parece ter ouvido meus desejos e me enviou esse garotinho. Naturalmente, não quero mandá-lo embora tão facilmente. Devo conseguir um pouco de leite para esse garotinho beber. Pensando nisso, então pretendo pedir um pouco de leite de animal emprestado aos meus vizinhos na floresta. De qualquer forma, contanto que possa sustentar esse garotinho. Com essa ideia, levantei-me apressadamente e caminhei em direção à entrada da caverna, aproveitando para encontrar alguns pedaços de madeira e pedras nas proximidades. Os usei cuidadosamente para esconder a entrada da caverna. Afinal, ele ainda é apenas um bebê. Se eu não estiver aqui, é fácil ser levado por outros animais selvagens. Aonde foi aquele urso preto? Estou com tanta fome, vou morrer de fome. Na caverna, Liu Huyan está deitado no chão. Em sua vida passada, ele era um grande imperador da raça humana, mas foi derrotado pelo deus demônio da raça demoníaca. Para o futuro da raça humana, ele usou o poder da droga do descontrole, um artefato divino. Querendo voltar ao passado, para impedir e matar o deus demônio que ainda não havia crescido, mas não esperava que, quando acordasse. Inesperadamente, renascido como um bebê abandonado, Liu Huyan só sentiu a luz na caverna ficando cada vez mais escura. Mas não sei o que vou fazer. Sinto uma pontada de curiosidade no coração. Este cara não come coisas locais. E trancou o nativo aqui dentro de novo. Será que foi apenas um capricho e ele queria trazer o nativo para brincar? Do outro lado, eu estava caminhando lentamente na floresta. De repente, um leve movimento chamou minha atenção. Imediatamente levantei as orelhas em alerta e minhas narinas se contraíram ligeiramente. Seguindo a direção do som e do cheiro, aproximei-me silenciosamente e encontrei alguns alces em uma clareira na floresta. Comendo grama tranquilamente, alguns filhotes estavam mamando ao lado deles, brincando e se esfregando nas mães. Vendo esta cena, meus olhos ficaram instantaneamente afiados. Eu sei que filhotes significam que há alces produzindo leite. E os alces que produzem leite definitivamente têm leite. Os filhotes que estão brincando devem estar comendo leite perto das mães. No momento seguinte, abaixei meu corpo e vaguei pelos arbustos como um fantasma. Tentando não fazer nenhum som, meus olhos estavam fixos em um deles. Parecendo ser o alce mais cheio de leite, observando cada movimento e procurando o melhor momento para atacar. Na minha visão, este alce é forte e ágil. Não é fácil capturá-lo. O tempo passou a cada segundo. Mirei no momento em que o alce estava a uma pequena distância de outros alces. De repente, saltei dos arbustos. O alce percebeu o perigo instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em pânico e ela fugiu. Eu a persegui de perto. Os membros poderosos pisaram no chão com um som abafado, cada passo com um forte impacto. O alce escapou desesperadamente entre as árvores. Ele manobrou agilmente entre as árvores, tentando se livrar de mim,
mas não tinha intenção de desistir. Com meu conhecimento desta floresta e resistência super forte, gradualmente diminuí a distância do alce. Em uma curva, aproveitei a oportunidade e pulei. Minhas garras afiadas agarraram o alce com força. O alce gritou. Mas ainda estava lutando. Neste momento, abri minha boca cheia de sangue e mordi a perna do alce. Mas eu não queria matar essa besta diretamente, porque precisava que ela fornecesse leite para o bebê vivo, entregue ao alce. Arrastando seu corpo pesado para trás, o sangue do alce deixou um longo rastro no chão. Não havia um pingo de piedade em meus olhos. Agora meu coração está cheio daquele. Um urso substitui a amamentação do bebê humano. Na caverna, Liu Huyan pisca seus grandes olhos. Com uma expressão ressentida, a intercessão em seu coração está ficando cada vez mais forte. Não vai morrer de fome assim? Por que esse urso grande ainda não voltou? Estou com tanta fome. Logo depois, um som sutil e abrupto soou do lado de fora do ninho, o som de galhos sendo quebrados e o som de insetos sendo pisoteados. Este leve som neste ambiente de reunião de todos os sons, era como um trovão, atingindo instantaneamente o coração tenso de Liu Huyan. Um traço de pânico brilhou em seus olhos claros, e um pensamento terrível surgiu em sua mente em um instante. Será que são outros animais ferozes? Nesse momento, ele podia até sentir seu pequeno coração batendo forte. Por causa do medo em seu coração, ele estava um pouco seco. Ele é apenas um bebê de 2 meses, mesmo que encontre outros animais. Ele não pode fazer nada e só pode esperar o destino chegar. Afortunadamente, a emoção preocupada não durou muito. Quando a madeira e as pedras na entrada da caverna foram abertas, aquela figura familiar e forte apareceu rapidamente em sua visão. Embora tenha demorado muito para arrastar o cervo, estou muito satisfeito. Nesse momento, estou arrastando um cervo não pequeno para frente e para trás, amiguinho. Você tem leite para beber. Depois de arrastar o cervo para a caverna, suspirei por dentro. Então, coloquei cuidadosamente o pequeno companheiro no corpo do cervo. Meus movimentos eram suaves e cuidadosos. Como se eu estivesse com medo de machucar essa pequena voz frágil. Como se sentisse alguma coisa. O pequeno nariz de Liu Huyan se moveu ligeiramente. Logo senti um leve cheiro de leite residual no corpo da corça. O cheiro deixou um pouco animado, e seu estômago começou a roncar novamente. Esta é uma corça. O urso grande quer que eu beba leite de veado, por um tempo. Ele pareceu entender de repente, com um traço de descrença em seus olhos. O urso grande realmente capturou um cervo especialmente. Ele também sabia que precisava de leite. Ficou chocado não com a corça que foi arrastada de volta, mas com as ações do urso pardo e sua sabedoria inimaginável. Em sua cognição, o urso pardo é apenas um animal feroz e muitas vezes é uma criatura solitária. Mas o urso pardo na frente dele quebrou sua impressão inerente. Talvez os animais não sejam tão terríveis. Eu olho para o pequeno companheiro parado no ponto original. Um traço de preocupação brilhou em seus olhos. Movi-me lentamente, para que a cabeça do pequeno companheiro se aproximasse um pouco mais do abdômen da corça. Coma, esta corça deve ser capaz de aliviar sua sede. Espero que você possa aceitar. Na verdade, Liu Huyan já estava morrendo de fome, e sua barriguinha começou a roncar. Seus pequenos lábios rosados tremeram ligeiramente e se abriram, e ele não se importou muito. O instinto de sobrevivência o estava impulsionando. Sem se importar com a sujeira, começou a sugar o abdômen da corça, e o leite doce escorria pela sua garganta. Isso fez sentir uma sensação de proteção há muito perdida. Por um momento, um olhar de satisfação brilhou nos olhos de Liu Huyan. Acelerou a velocidade e a força da sucção. Como não percebeu antes que o leite de veado era uma iguaria? Ah, deve ser porque eu estava com muita fome. Vendo o garotinho comer feliz, meu coração finalmente se aliviou. Meus músculos tensos relaxaram lentamente, e toda a minha pessoa mostrou uma postura relaxada. Meus olhos também revelaram um olhar de conforto. Finalmente resolvi o problema de sobrevivência do garotinho. Essa pequena vida era muito frágil na floresta. E agora, pelo menos, não passará mais fome. Depois de um tempo, Liu Huyan estava cheio. Seu rostinho originalmente pálido ficou muito rosado. A luz brilhou em seus olhos novamente. Finalmente vivo. A sensação de estar cheio é tão confortável. Os olhos de Liu Huyan olharam para o urso pardo à sua frente, e ele se sentiu ainda mais próximo. O medo inicial do urso pardo desapareceu completamente. Agora, este urso pardo é como seu apoio neste mundo solitário, é sua esperança de sobreviver. Pensando nisso, Liu Huyan disse secretamente em seu coração,
já que você decidiu me criar. Então, de agora em diante, você será meu pai urso. Depois de toda essa agitação. Neste momento, eu estava tão faminto que estava vendo estrelas, extremamente desconfortável. Eu sei. Eu preciso encontrar comida o mais rápido possível, caso contrário, não terei forças para proteger esse garotinho. Depois de bloquear a entrada da caverna novamente com madeira e pedras, eu saí lentamente daqui. Olhei para trás antes de partir, embora estivesse preocupado. Mas a fome me obrigou a procurar comida. Depois de caçar uma besta selvagem e fazer um banquete, eu arrotei de satisfação. Então, corri de volta para o ninho. Meu coração estava sempre preocupado com aquele garotinho. Mas, neste momento, uma voz abrupta soou em minha mente e me assustou. Jim! Parabéns ao anfitrião por obter 500 pontos de bloco de ouro. Com o aparecimento dessa voz fria e mecânica, senti um flash de luz em minha cabeça. Uau! Será que é um dedo de ouro? Depois de reagir, fiquei muito feliz. Abri o painel do sistema para verificar os vários dados. Nome, Xiong da raça, urso pardo. Nível 6. 600 pontos de bloco de ouro. 40. Bom. Com certeza, engolir pode te tornar mais forte. Mas, atualmente, parece que também preciso de alguns pontos de evolução. Para começar a evoluir. Na minha vida anterior como trabalhador de escritório, logo entendi. Os vários dados e informações no painel do sistema ficaram cada vez mais animados. Mas, pensando no ninho, ainda há um garotinho faminto esperando para ser alimentado. Eu só posso suprimir temporariamente minha curiosidade sobre o sistema. Próximo. Eu vagueio pela borda da floresta, procurando entre a grama e os arbustos, sem perder nenhum lugar. Talvez haja grama macia e folhas tenras. Cuidadosamente arranco essas gramas tenras pela raiz e as coloco sobre as folhas tenras já empilhadas de lado. Eu sei que esses alimentos são cruciais para a recuperação da corça, e a corça não pode morrer agora. Ela ainda precisa fornecer leite para o pequeno, que é a garantia de sua sobrevivência. O pequeno está deitado silenciosamente em um ninho feito de folhas macias, sem chorar como um bebê comum. Eu me deito de bruços, minha enorme cabeça ligeiramente erguida, olhando silenciosamente para o pequeno. Meus olhos estão cheios de carinho, e neste momento, embora Liu Ruia não possa falar, mas sua mente está cheia de pensamentos. Ele é apenas um bebê frágil agora, neste mundo onde a energia espiritual ainda não se recuperou. Não tenho capacidade de me proteger. Se não fosse por Papai Urso, eu provavelmente já teria morrido de fome. Ou me tornado o almoço de outros animais selvagens. Que sorte a minha de ter conhecido o Papai Urso. Embora ele seja um urso, ele tem um coração mais caloroso do que os humanos. Quando eu crescer, definitivamente o recompensarei. Ele me deu esperança de viver. O tempo é como um riacho que flui na floresta, sem que eu perceba. Alguns dias se passaram. Neste dia, saí para caçar como de costume. Com meu olfato aguçado e corpo ágil, consegui capturar um javali de tamanho considerável. Eu uso minhas garras afiadas e dentes pontiagudos. Depois de caçá-lo, comecei a devorá-lo. Jim, parabéns ao hospedeiro por ganhar experiência. Ouvi o prompt e pensei. Depois de acumular por esse período de tempo, finalmente reuni o que preciso para evoluir. Não pensei muito. Escolhi evoluir diretamente. No instante seguinte, pude sentir meu corpo. Mudanças sutis acontecendo. A força está aumentando e os sentidos estão se tornando mais óbvios. Como se o mundo inteiro tivesse se tornado mais claro aos meus olhos. Após o término da evolução, senti as mudanças em meu corpo e caminhei de um lado para o outro em uma área aberta da floresta com entusiasmo. Eu mal posso esperar para testar o quão longe minha força foi aprimorada. No instante seguinte, levantei minha pata de urso e balancei-a em direção a uma enorme pedra ao meu lado. O som do vento bateu e uma rachadura profunda apareceu na rocha, com pedaços de pedra voando. Isso até me surpreendeu um pouco. Após uma estimativa cuidadosa, descobri que minha força aumentou o dobro. Meu Deus, aumentou tanto de uma vez. É inacreditável. Eu rugi para o céu com confiança, e o rugido da pata de urso ecoou na floresta. Acredito firmemente que, com minha força atual, posso andar livremente nesta floresta, sem que nenhuma criatura possa desafiar minha autoridade facilmente. Tendo provado a doçura trazida pelo aumento da força, fiquei extremamente animado. Se eu pudesse continuar ficando mais forte assim. Algum dia, talvez esta floresta não seja mais meu limite. Posso explorar um mundo mais vasto, desafiar existências mais poderosas e me tornar um verdadeiro rei.
Do outro lado da floresta, no ninho onde Liu Huyan estava, ele estava balançando suas mãos ainda muito jovens, entediado. Seu rosto rechonchudo estava ligeiramente enrugado de fome. A boquinha murmurava: "Por que papai urso ainda não voltou? Estou com fome." Nos últimos dias, ele já se adaptou completamente à sua identidade atual, como um bebê de 2 meses. Embora este corpo seja pequeno e macio, e muitas ações sejam limitadas, sua alma tem uma habilidade extraordinária. Ele descobriu que este mundo parece não ter energia espiritual para ele cultivar, o que o deixou um pouco desapontado. De repente, como se tivesse lembrado de algo, seus olhos brilharam. Certo, a chave do tempo e espaço. Ele estendeu sua pequena mão com dificuldade e tocou o pingente prateado em seu pescoço. Ele estava com este pingente desde que renasceu, mas não havia prestado muita atenção antes. E agora, quando ele concentrou sua atenção nele, ele descobriu com surpresa que dentro dele estava contida uma grande quantidade de energia espiritual. Essa energia espiritual era rica e pura, como um riacho suave, irradiando um hálito misterioso. Ótimo, neste caso, não posso cultivar. Um olhar de excitação apareceu em seu rostinho, e seus olhos brilhantes brilharam. A técnica de cultivo de Liu Huyan é chamada de método de respiração primordial. Esta técnica não é simples. Foi obtida por ele em uma antiga tumba de um especialista poderoso após a recuperação da energia espiritual em sua vida anterior. Foi com o método de respiração Uniwan que ele conseguiu se destacar naquele mundo cheio de especialistas, ocupando metade da Terra, tornando-se o lugar de descanso para inúmeras pessoas, e nesta vida, ele tem a oportunidade de voltar a praticar o cultivo tão cedo e ainda com a rica experiência da vida passada. Liu Huyan pensou secretamente: esta deve ser uma excelente oportunidade que o céu me deu. Desta vez, tenho confiança para romper os limites da vida passada e entrar no reino da Terra sonhado. Só de pensar nisso, o coração de Liu Huyan está cheio de motivação. Além disso, ele tem um objetivo ainda maior em seu coração, na vida passada. O deus demônio trouxe enormes desastres, incontáveis vidas foram destruídas e cidades foram devastadas. Inúmeros cultivadores foram mortos e feridos, mesmo especialistas como ele no confronto com o deus demônio. Nesta vida, ele está determinado a estrangular o deus demônio no berço com antecedência. Para não repetir a tragédia da vida passada, depois de pensar por tanto tempo e definir um objetivo, Liu Huyan não hesitou mais, ele fechou os olhos e começou a seguir o método de respiração Uniwan. O poder espiritual no corpo operava de acordo com o método de exercício. Com o passar do tempo, uma leve luz espiritual começou a brilhar no corpo de Liu Huyan. Essas luzes espirituais, como elfos, dançavam ao redor dele. O poder espiritual flui lentamente ao longo de seus meridianos, deixando uma sensação calorosa cada vez que passa por um ponto de acupuntura. Com a prática, ele sente que sua conexão com o poder espiritual ao redor está ficando cada vez mais forte. Mais poder espiritual é introduzido no corpo, nutrindo constantemente seu corpo e alma. Então, de repente, ele sentiu que o urso estava de volta, então ele parou apressadamente de praticar. A luz espiritual que o cercava gradualmente se dissipou. Neste momento, ele piscou seus grandes olhos, revelando um leve traço de cor. Como eu sinto que a respiração do papai urso parece ter se tornado mais forte. Logo depois, o urso lentamente afastou a madeira e as pedras na entrada da caverna e entrou na caverna. Pegue este pequeno cara e abrace-o no cadáver da corça, devore-o. Sob a repetição, eu não sei quantas vidas eu matei, até que ouvi o sistema satisfazer o som de atualização. Eu parei. Com um leve pensamento, eu não pensei sobre isso, e escolhi evoluir diretamente. No instante seguinte, uma energia correu direto para o meu corpo, fazendo meus olhos se estreitarem ligeiramente. Sinto uma força correndo rapidamente dentro de mim, tornando a carne por onde passa mais resiliente, como se o corpo pudesse conter ainda mais poder. Essa sensação de poder que preenche todo o corpo é realmente incrível. Quanto poder eu realmente ganhei desta vez? É melhor descobrir primeiro, para não machucar acidentalmente aquele garotinho quando eu voltar. Pensando, levantei a pata de urso e agarrei casualmente uma árvore grande ao meu lado. Rasgue. No momento seguinte, a pata de urso facilmente penetrou no tronco da árvore. A casca dura da árvore foi rasgada como papel frágil, deixando uma cicatriz profunda. Olho para minha obra-prima. Meu coração está cheio de surpresa pelo poder. Nada mal, nada mal. Desta vez, nem usei toda a minha força. Ser capaz de causar esse tipo de dano a esta árvore grande.
Com minha força atual, sou definitivamente o mestre desta floresta. Não há outro. Ao mesmo tempo, dentro da caverna, Liu Huyan sentiu uma onda de fome em seu coração. Seus olhos redondos se reviraram e de repente ele pensou em uma maneira. Lá se foi. Liu Huyan mobilizou o poder da alma em seu corpo e lançou uma técnica secreta. No momento seguinte, seu corpo realmente flutuou lentamente, cambaleando em direção não muito longe. Uma corça pastando sentada no chão de repente sentiu movimento acima de sua cabeça. Olhou para cima e viu esta cena mágica, um humano de 1 ou 2 meses de idade. Um bebê voando em sua direção. Por um tempo, os olhos da corça pareciam cheios de surpresa e incompreensão. Finalmente, Liu Huyan flutuou sob a corça. Ele encontrou a posição certa e começou a beber leite em grandes goles. Enquanto bebia, ele de repente sentiu minha aura. Papai Urso está de volta. Papai Urso não pode saber disso. Caso contrário, estou acabado. Então ele parou apressadamente de beber leite e lançou a técnica secreta novamente. Balançando para trás em direção à caverna, ele rapidamente retornou ao seu lugar original. Eu voltei para a caverna. Vendo o garotinho deitado lá obedientemente, meu coração se encheu de conforto. O garotinho foi muito bonzinho hoje. Nos dias seguintes, a vida foi muito tranquila. Enquanto cuidava do garotinho, eu estava cultivando para mim mesmo. Este dia, depois de uma perseguição, abati com sucesso uma besta enorme, abrindo uma boca cheia de sangue. Quando estava prestes a devorar, um uivo de lobo profundo veio de todas as direções. Olhei para a direção do som. Vi um grupo de lobos selvagens aparecendo lentamente na grama e na floresta. Seus olhos verdes brilhavam com uma luz azul escura e cruel nas sombras, fixando-se em mim e na presa. Fiquei ligeiramente atordoado. Não esperava que este grupo de lobos ousasse me provocar na minha frente. Eles estão cortejando a morte? Depois de reagir, um traço de crueldade brilhou nos meus olhos. Uma série de risos frios encheu meu coração. Vocês estão bêbados? Ousam pegar a presa do urso? Como se sentissem algo, alguns lobos selvagens cercaram sem medo da morte. Uma luz azul escura brilhava nos olhos dos lobos. Eles rosnaram baixinho, expondo presas afiadas, e investiram contra mim. Mas eu não senti medo. De repente, dei um tapa com a palma da mão. Essa força era como uma bala de canhão. Acertou diretamente a cabeça de um lobo selvagem. Só se ouviu um grito miserável. A cabeça do lobo selvagem era como uma frágil. Rompeu como uma melancia. Quando os outros lobos selvagens viram isso, não recuaram. Em vez disso, investiram em mim ainda mais freneticamente. Vendo isso, uma série de risos frios encheu meu coração. Mais uma vez, agitei minhas patas de urso em direção a vários lobos selvagens. Minha figura era como um relâmpago. Cada vez que eu estendia uma garra, cada vez que eu chutava uma perna, carregava uma força tremenda. Quando outro lobo selvagem investiu, eu dei um tapa forte. Pará-peá. O som alto quase quebrou. Os ataques dos outros lobos selvagens vieram em seguida. Desviei-me de lado. Com um movimento, dei um soco no abdômen de um dos lobos selvagens. Aquele lobo selvagem voou como uma pipa com a linha quebrada e, em seguida, caiu pesadamente no chão. Depois de se contorcer algumas vezes, parou de se mover. O rei lobo viu isso de lado. A crueldade original em seus olhos foi gradualmente substituída pelo medo. Substituído. Ele soltou um grito triste e fugiu em pânico com os lobos selvagens restantes. Naquele momento, eu estava parado no mesmo lugar, como uma montanha intransponível. O sangue de lobo que manchava meu corpo parecia particularmente horrendo sob o luar, no ninho não muito longe. Liu Huyan tinha acabado de terminar seu cultivo. Seu rostinho rosado estava ligeiramente corado. Havia também um pouco de suor na testa. Depois do cultivo, ele se sentiu um pouco faminto. Assim como antes. Realize feitiços secretos para enviá-lo para o lado da corça para beber leite. A corça estava deitada ali em silêncio. Seus olhos pareciam sentir falta de seu filho distante. Ela soltou um grito suave. O som ecoou no ninho. Nesse momento, seus olhos ao olhar para Liu Huyan continham um traço de ternura. Aparentemente, após esse período de tempo juntos, a corça já considerava-o pequeno que vinha beber leite todos os dias como seu próprio filho. Liu Huyan bebia o leite, enquanto acariciava suavemente o corpo da corça com suas pequenas mãos macias, sentindo uma rara. Quando eu puder comer carne, vou pedir ao pai urso para te deixar ir. Você é uma boa corça. Obrigado pelo seu leite. Ele já tinha uma chance em seu coração, dominando um traço de alerta.
Ele sentiu uma aura estranha e incomparavelmente feroz. Essa aura fez seu coração acelerar involuntariamente. Do lado de fora da caverna, um tigre malhado gigante foi atraído pelo movimento. Este tigre era enorme, e as listras em seu corpo eram como um totem misterioso, exalando a majestade de um rei. Ele ainda hesitava na entrada da caverna, parecendo um pouco temeroso da aura que eu havia deixado ao redor antes, com um brilho de hesitação em seus olhos. Mas este tigre, depois de um momento de pausa, seus olhos gradualmente se tornaram ferozes. Aparentemente, ele já havia tomado sua decisão. Ele começou a usar suas enormes garras para destruir loucamente os galhos e folhas caídas que eu havia deixado na entrada da caverna. Cada golpe de garra levantava uma nuvem de poeira. Logo depois, as garras do tigre malhado gigante abriram a madeira e as pedras na entrada da caverna, revelando o interior da caverna. Isso fez emitir um som de excitação um tanto impaciente. Não é bom, é um tigre. No começo, Liu Huyan não sabia quem estava do lado de fora da caverna. Ele pensou que era o pai urso voltando, mas o movimento na entrada da caverna, obviamente não foi feito pelo pai urso. Além disso, ele ainda é muito jovem e não consegue facilmente mover seus olhos para a entrada da caverna. Mas quando ele ouviu a voz do tigre, seu coração estremeceu imediatamente. Este não é o covil do pai urso? Por que de repente um tigre veio aqui? Será que está buscando vingança? Em apenas alguns segundos, muitos pensamentos passaram pela mente de Liu Huyan. Ele até queria usar uma técnica secreta para se autodestruir, mas essa ideia foi fortemente suprimida por ele assim que surgiu. Não, usar a técnica secreta pode danificar gravemente este tigre, mas a base do meu corpo definitivamente será prejudicada. O que fazer? O que fazer? Ao lado, Liu Huyan ouviu o rugido do tigre. Também emitiu um som estranho, mas o som era como um sinal de socorro ou como para a chegada iminente. Um humano e um urso estavam tensos neste ninho e ainda mais assustados por causa da destruição do tigre. Sem saber como responder, neste momento, o tigre estava destruindo a madeira na entrada da caverna. Depois que as pedras entraram com sucesso na caverna, Liu Huyan moveu ligeiramente a cabeça e seus olhos já mostraram a enorme cabeça do tigre. Seu corpo imediatamente se apertou e ele gritou em seu coração: Ok, volte logo. Se você não voltar, serei comido por este grande inseto. Do outro lado, eu devorei alguns lobos selvagens, embora tenha tido uma refeição farta. Há um olhar de desgosto em seus olhos, afinal, a carne de lobo é realmente um pouco difícil de engolir, mas além de encher meu estômago, eu também preciso desses animais para me fornecer pontos de evolução, então mesmo que seja difícil de comer, eu tenho que engolir. Bom, ouvi um rugido de tigre vindo de longe. Parece que ainda está sendo emitido perto de seu próprio ninho, e de repente meu coração aperta. Droga, o pequeno não pode ter um acidente. No instante seguinte, corri apressadamente em direção ao ninho, minha figura como um raio, correndo rapidamente na floresta. Minha respiração gradualmente ficou rápida, porque o perigo prenunciado pelo rugido do tigre pode estar se aproximando do meu habitat real passo a passo. Depois de um tempo, corri para fora do ninho, e o que meus olhos encontraram foi um tigre siberiano imponente. E muita madeira e pedras foram abertas por ele, revelando a caverna. Bom, por um tempo, soltei um rugido extremamente furioso, e de repente uma majestade e raiva infinitas ecoaram por toda a floresta. Atreva-se a atacar meu ninho. Você está realmente procurando a morte. Uma raiva ardente queimava em meu coração. Corri em direção ao tigre siberiano sem hesitação, cada passo carregando um poderoso impacto. Os galhos mortos e as folhas caídas no chão foram levantados pelo meu ímpeto. Ao ouvir meu rugido, o tigre siberiano parou de entrar na caverna. Na caverna, ele hesitou e se virou. Um olhar de cautela brilhou em seus olhos. Este urso pardo exalava um. Ele se sentiu desconfortável. Vendo-me correndo, o tigre siberiano abaixou ligeiramente o corpo. Um rugido baixo e contínuo saiu de sua garganta, como se me avisasse para não agir precipitadamente, e também se preparando para a próxima batalha. Mas eu não me importo com isso, eu corro em direção ao tigre siberiano como um tanque pesado fora de controle. Cada movimento estava cheio de raiva, e no momento em que estava prestes a entrar em contato com o tigre siberiano, eu pulei alto. O enorme corpo desenhou um arco no ar, e minhas enormes patas de urso chicotearam em direção à cabeça do tigre siberiano com um som estrondoso de vento. Ah! Esta palma contém meu poder de 1000 quilos, e a velocidade é tão rápida que o ar circundante parece ter sido rasgado. O tigre do Nordeste percebeu o perigo.
Ele tentou se esquivar rapidamente, mas meu ataque foi muito rápido, ele apenas conseguiu evitar os pontos vitais. Mas ainda foi atingido pela minha enorme palma, quase, um poder poderoso explodiu na palma do urso. Fazendo com que o corpo do tigre do Nordeste se torcesse para um lado, ele deslizou no chão por uma distância, e suas garras deslizaram várias ranhuras profundas no chão. Depois de estabilizar seu corpo, o tigre do Nordeste rugiu, e a luz feroz em seus olhos brilhou. Ele abriu sua boca cheia de sangue, revelando suas presas afiadas como punhais, e correu em minha direção. Ao mesmo tempo, suas garras afiadas também se estenderam, brilhando com uma luz fria e gelada sob o sol. Então ele acenou em minha direção, o urso oposto não entrou em pânico e bloqueou com seu braço grosso. As garras do tigre do Nordeste agarraram meu braço de urso, minha pele grossa e músculos fortes eram tão estáveis quanto a barreira mais forte. Resistiu ao ataque feroz do tigre do Nordeste. Neste momento, o tigre do Nordeste ficou atordoado. Não conseguindo entender por que não conseguia romper minha defesa, aproveitando o momento em que o ataque do tigre do Nordeste falhou, eu rapidamente bati na barriga do tigre do Nordeste com outra pata de urso. Esta palma foi poderosa e pesada, como um martelo pesado atingindo o tigre do Nordeste. O tigre do Nordeste foi jogado para trás por este ataque repentino. Caiu pesadamente no chão, soltando um rugido baixo e doloroso, a dor aguda vinda de seu abdômen. Tornou seus movimentos um pouco mais lentos. Dentro da caverna, o corpo de Liu Hui tremia levemente. Revelando medo em seu coração, ele ouviu o barulho ensurdecedor da luta lá fora, e seu coração estava agitado. Xiongba, ele pode vencer? E se ele perder, Liu Hui não ousa pensar mais. A ferocidade do tigre surgiu constantemente em sua mente, ele mordeu o lábio e estava muito indeciso em seu coração. Ele até teve a ideia de usar artes secretas para me ajudar, mas Liu Huyan sabia que se ele usasse artes secretas, sua base seria certamente danificada. Isso teria um grande impacto em seu cultivo futuro, mas quando ele pensou em como sobreviveria nesta floresta cruel sem mim, em seu coração, eu já era seu parente mais importante, como ele poderia me ver cair em perigo e não me salvar? Não, eu ainda tenho que ajudar Xiongba, fora da caverna. Minha batalha com o tigre do Nordeste ainda continua. Eu não dou ao tigre do Nordeste a menor chance de respirar e bato na cabeça do tigre do Nordeste com força. Este último tentou bloquear, mas minha velocidade era muito rápida, ele só teve tempo de virar ligeiramente de lado. No momento seguinte, minha cabeça atingiu o ombro do tigre do Nordeste, e o enorme impacto fez o tigre do Nordeste cair no chão novamente. Então eu continuei atacando o tigre do Nordeste com minhas patas de urso. Cada ataque fez o tigre do Nordeste não ter poder para revidar. Eu estava pressionando o tigre siberiano, e seu rugido ficou cada vez mais furioso, e sua postura originalmente majestosa desapareceu há muito tempo. Agora ele é como uma presa sendo caçada por um caçador, cheio de desespero. Parece que Xiongba vai vencer. Na cabana de Como, Liu Huya não conseguia ver a batalha lá fora, mas podia ouvir o rugido furioso do tigre siberiano, então ele secretamente deu um suspiro de alívio. Xiongba, você é realmente o melhor. Mas não se machuque. Fora da cabana de Como, eu já tinha uma vantagem completa. Eu estava pressionando o tigre siberiano com força e atacando constantemente. As patas do urso caíam continuamente. E cada golpe atingia o corpo do tigre siberiano com precisão. Depois de um tempo, muitos ferimentos apareceram no pelo do tigre siberiano. E sangue tingiu seu pelo de vermelho, e sua luta ficou cada vez mais fraca. Finalmente, com meu golpe pesado de relíquia, o corpo do tigre siberiano estremeceu de repente, e então não houve mais movimento. Caindo completamente em uma poça de sangue, eu me levantei, e havia alguns arranhões em meu corpo enorme. Mas eu não me importei nem um pouco e corri para a cabana de Como. Quando minha figura apareceu na entrada da cabana de Como, vendo o pequeno sujeito são e salvo, meu coração tenso finalmente deu um suspiro de alívio completo. Eu caminhei até Liu Huyan e esfreguei minha cabeça suavemente nele, meus olhos revelando ternura infinita. E um traço de surpresa brilhou nos olhos de Liu Huyan. E ele estendeu a mão para abraçar minha cabeça. Embora ele não pudesse abraçá-la completamente, seus olhos estavam cheios de adoração. E ele estava torcendo em seu coração. Xiongba é tão incrível, ele matou este grande tigre tão rápido. Xiongba é muito mais forte do que um urso pardo comum. Liu Huyan exclamou surpreso. Ele ficou surpreso com a força que eu mostrei. E também muito feliz, percebendo que seu Xiongba era diferente de um urso pardo comum.
Liu Huyan olhou para minha figura alta e poderosa. E um sentimento de paz surgiu em seu coração. No entanto, quando ele viu o sangue em meu corpo, ele não pôde deixar de sentir um pouco de pena. Eu realmente me machuquei um pouco, afinal, meu oponente era um senhor supremo da floresta como o tigre siberiano. Mas provavelmente foi apenas um ferimento leve. O sangue em meu corpo é basicamente do tigre. Vendo as mãos rechonchudas de Liu Huyan se estendendo e agitando-se incessantemente, eu inconscientemente estava prestes a deitar ao lado dele para sentir o calor do momento. Mas de repente eu parecia ter pensado em algo. Corri para fora da cabana de como apressadamente, depois de um tempo. Encontrei uma fonte de água e pulei nela com um baque, nadando rapidamente na água. Não seria bom se aproximar do pequeno sujeito com um forte cheiro de sangue. Eu não posso deixar o pequeno sujeito viver em uma cabana de como mal cheirosa. Cedo ou tarde, enquanto eu voltava para a cabana de como, prestei atenção à grama ao lado da estrada. Preparar para levar um pouco de volta para a corça, para que ela possa produzir mais leite para o pequeno comer. Quando voltei, vi o corpo do tigre siberiano deitado do lado de fora do brejo, embora o lugar estivesse cheio de um forte cheiro de sangue. Mas nenhuma outra besta veio para saquear a comida. Eu sei que após esta batalha, mesmo que haja bestas que queiram ser desfavoráveis ao pequeno, você tem que pensar cuidadosamente antes de fazer qualquer movimento se você pode suportar sua raiva. Então eu deixei de lado esses pensamentos confusos. Caminhei até o corpo do tigre siberiano e comi alegremente, relativamente falando. Então, lentamente me movi para o lado de Liu Huyan. Cada movimento meu era particularmente suave, até um pouco cauteloso. Afinal, para o pequeno sujeito, meu corpo é realmente enorme e, se eu não tiver cuidado, pode causar danos irreversíveis. Eu me deitei ao lado do pequeno sujeito e adormeci em pouco tempo até confirmar que estava dormindo profundamente. Liu Huyan abriu os olhos na escuridão. Ela olhou para as minhas feridas e sentiu um pouco de pena. Papai Urso deve estar com muita dor, certo? Esta é a ferida que Papai Urso sofreu para me proteger. Ao pensar nisso, ela gentilmente ativou a aura em seu corpo. Só então uma leve aura brilhou lentamente e penetrou em meu corpo. O rosto do pequeno sujeito também mostrou um sorriso satisfeito, que era realmente adorável. No dia seguinte, acordei lentamente e de repente descobri que minhas feridas estavam completamente curadas. Isso me surpreendeu muito. Cocei a cabeça, pensando no que estava acontecendo. Mas eu não pensei muito sobre isso. Eu apenas pensei que meu físico havia ficado mais forte e minha capacidade de autocura também havia melhorado. O tempo passou tão rápido, e mais meio mês se passou. Esta manhã, eu ainda estava dormindo profundamente quando de repente senti meu nariz um pouco coçando, então eu abri meus olhos confusamente. Eu quase levei um susto. Eu vi o pequeno sujeito parado na minha frente, estendendo suas mãozinhas rechonchudas, tocando e tateando meu rosto, e ocasionalmente apertando um pouco com força, como se estivesse curioso sobre tudo. Vendo isso, eu acenei a cabeça com entusiasmo. Uau! O pequeno sujeito pode andar. Esta é realmente uma grande surpresa. Eu não movi meu corpo, mas meus músculos estavam tensos. Mantendo a postura de antes de acordar e deitado no chão, com medo de assustar o pequeno sujeito por causa de minhas ações. No enorme pântano, Liu Huyan cambaleou e caminhou ao meu redor algumas vezes. Mas, no final, ele voltou para minha frente. Um par de olhos claros estavam olhando curiosamente. Se você contar, ele tem apenas 4 meses de idade. Liu Huyan pode ficar de pé e andar. A situação dele é ser muito mais avançado do que um bebê comum está naturalmente relacionado ao fato de ele usar a aura da chave do espaço-tempo para cultivar durante esse período. A aura dentro é pura e rica, e nutre continuamente Liu Huyan, permitindo que ele cresça a uma velocidade além da imaginação das pessoas comuns. Papai Urso parece tão adorável. Os grandes olhos negros e brilhantes de Liu Huyan brilham com uma luz ágil. Ele está olhando para mim e murmurando secretamente em seu coração. Combinado com sua expressão travessa, aquela fofura não pode ser escondida de forma alguma. Meu corpo enorme está deitado no chão, como uma pequena montanha peluda, observando silenciosamente o pequeno. Meus olhos estão cheios de carinho. Eu deixo as mãos pequenas e macias do pequeno tocar em meu rosto, deitado no lugar sem se mover. Então, Liu Huyan parece ter se lembrado de algo de repente, dando seus passos curtos e instáveis, balançando em direção ao lugar onde o leite é colocado. Aquelas perninhas curtas estão chutando, cada passo com um tipo de charme cômico e adorável. Como se fosse o pequeno anjo mais feliz do mundo. Correto.
O pequeno agora sabe como encontrar leite para beber sozinho. Este pequeno é tão inteligente. Vendo o pequeno desajeitadamente movendo a bola de arroz, deitado perto do leite materno, sugando avidamente o leite, tenho uma sensação indescritível de conforto. Não há leite suficiente para beber. Depois que Liu Huiyan terminou de beber o leite, havia um círculo de manchas de leite em seus lábios. Ela estalou seus pequenos lábios, parecendo que não tinha comido o suficiente, suas pequenas sobrancelhas ligeiramente franzidas. Durante este período, ela consumiu muita energia devido ao cultivo, e apenas beber leite está longe de ser suficiente. Neste momento, Liu Huiyan sente que sua barriguinha ainda está vazia. Como um buraco negro que nunca pode ser preenchido, ela está acariciando sua barriga não tão redonda, esperando em seu coração. Seria ótimo se ela pudesse comer carne. É que ela ainda é pequena agora. Seu estômago e intestinos também são muito frágeis e não conseguem digerir aquela carne crua. Liu Huiyan está pensando. A imagem da carne aparece em sua mente, o churrasco perfumado, a aparência de óleo borbulhando. Faz com que sua boquinha secrete involuntariamente um pouco de saliva. Como posso fazer papai urso assar carne para mim? Liu Huiyan inclina sua cabecinha, começando a pensar neste problema. Afinal, ela não pode falar agora. Mesmo que ela force um som, papai urso não entenderá o que ela quer dizer, certo? De repente, Liu Huiyan parece ter pensado em algo, e seus olhos se iluminam de repente. Como duas pequenas estrelas cintilantes. Telepatia. Esta telepatia pode me permitir me comunicar com papai urso. Como duas pequenas estrelas cintilantes. Técnica de invocação. Talvez esta técnica de invocação possa me permitir me comunicar com o papai urso. Talvez eu consiga fazer o papai urso assar carne para mim, ela pensou com carinho enquanto Liu Huiyan terminava de beber o leite. Depois de cambalear de volta para perto da muralha e se deitar, saí do covil e fui até os restos daquele tigre siberiano. Separei a pele e os ossos do oponente. Em seguida, peguei-os com a boca e caminhei até o chão de cimento ao lado, arrancando a carne enquanto pisava forte com as garras de urso. Virando, eu, que possuo as memórias da minha vida passada, conheço algumas maneiras de processar peles de animais. É melhor mergulhar em água de cal por um tempo para remover a graxa e os detritos anexados a ela, mas, nesta floresta, ainda não encontrei cal, então só posso confiar na força bruta. Tentei o meu melhor para limpar a pele do tigre. Neste momento, enquanto pisava na pele do tigre, eu estava pensando, e uma luz brilhou inconscientemente em meus olhos. O pequeno está crescendo rápido. Se ele não tiver roupas para vestir quando chegar a hora, posso usar a pele de tigre como roupa. É um pouco moderno demais, mas é melhor do que não ter roupas. Eu, que estive ocupado com o trabalho o dia todo, ele adormeceu no covil. Logo houve um som de respiração leve e rítmica. Liu Huiyan abriu os olhos silenciosamente na escuridão. Depois de confirmar que eu estava dormindo profundamente, ele usou a aura da medicina do tesouro do espaço-tempo para realizar uma técnica secreta. Só então uma luz apareceu na palma da mão dele. Sob a massagem de suas pequenas mãos, uma marca foi condensada. Ei! Vá! Então, Liu Huiyan levantou sua pequena mão rechonchuda. Ele bateu no ar em minha direção, e a marca desapareceu instantaneamente. Depois de fazer tudo isso, ele se apoiou em mim contente e adormeceu em paz. Na manhã seguinte, eu estava prestes a acordar como de costume, mas antes que eu pudesse me mover, uma voz soou em minha mente. Uma voz jovem. Papai, é hora de acordar. Isso me assustou. Eu ainda suspeitava que estava sonhando, mas quando abri os olhos e vi o pequeno parado na minha frente, com um sorriso bobo no rosto, meus olhos ficaram imediatamente cheios de surpresa. Papai, preguiçoso. Naquele momento, a voz jovem soou novamente em minha mente. Mas eu não vi o movimento da boca de Liu Huiyan. Isso me deixou um pouco confuso. Foi o pequeno que estava me chamando agora? Mas o pequeno claramente não abriu a boca. Neste momento, eu estava atordoado e encolhi de dor. Um pensamento inacreditável surgiu. Será que o pequeno e eu estávamos nos comunicando telepaticamente? A atmosfera na matemática tornou-se um pouco estranha. Tenho muita certeza de que o pequeno não falou agora. A boca rosada nem sequer se mexeu. E, na minha percepção, o pequeno pensa assim. Além disso, ninguém mandou falar. É que, no escuro, ninguém fala. Mas o que aconteceu a seguir? Me chocou muito. Papai, por que você não liga para mim? Em um instante, aquela voz infantil soou novamente na minha mente. Neste momento, nos olhos redondos de Liu Huiyan, parecia haver um traço de queixa,
como se eu estivesse ignorando ele. Na verdade, foi completamente porque ele viu no meu olhar, cheio de Pensando que papai urso não ouviu sua voz, ele chamou de novo. É só porque ele é muito jovem, a expressão parece um pouco magoada. Neste momento, meus olhos se arregalaram e meu coração começou a bater mais rápido involuntariamente, sabendo que, além do pequeno, essa voz, ninguém mais pode fazê-lo, mas o que está acontecendo na frente de seus olhos é muito estranho e me torna difícil de acreditar. Depois de um tempo, finalmente confirmei que essa voz veio do pequeno. E apareceu diretamente na minha mente. Só que meu coração também está cheio de choque e dúvidas por causa disso. Depois de pensar cuidadosamente, tentei responder interiormente com curiosidade e expectativa. Pequeno, é você quem está falando? Depois que esse pensamento apareceu, meu coração bateu mais rápido involuntariamente, esperando nervosa e animadamente por uma resposta. Em um instante, a voz infantil do pequeno apareceu na minha mente. Pai, sou eu quem está falando. Você finalmente descobriu. Que pai bobo. Hehe. Neste momento, um vislumbre de surpresa brilhou nos meus olhos. Eu simplesmente não conseguia acreditar que realmente poderia ter uma conversa tão mágica com o pequeno. Em um instante, a solidão da minha vida de urso desapareceu completamente, voltando aos meus sentidos. Mal posso esperar para perguntar, pequeno, como você fez isso? Ao ouvir isso, Liu Huyan piscou seus olhos grandes e lacrimosos. A cabecinha inclinou-se ligeiramente para o lado, com uma expressão confusa. Eu não sei. De repente, é assim. Seja a poção do espaço-tempo ou a telepatia. Aos olhos dela, é uma maneira inacreditável para mim, e este é também o seu segredo. Portanto, não planejo revelar o segredo neste momento. Tudo bem. Não sei, então não sei. Tudo bem em ouvir essa resposta. Respondi a Liu Huyan em meu coração, e não fiquei infeliz com essa resposta. Só posso culpar o garotinho. Não é um bebê humano comum. Parece que o garotinho realmente me considera um pai. Não criei em vão a. Depois de ficar feliz por um tempo, de repente percebi um problema. Então, me comuniquei com a Federação em meu coração. O garotinho está com fome? Calcule o tempo. Você realmente deveria beber leite. Eu não quero beber leite, eu quero comer carne. Carne deliciosa, eu quero comer muita carne. Ao ouvir isso, eu não apenas fiquei um pouco surpreso, mas também nunca esperei que esse garotinho realmente quisesse comer carne. Você sabe que antes ela sempre bebia leite obedientemente, mas isso também me deixa um pouco envergonhado. O que eu como normalmente é comida crua, o que é um pouco difícil. Olhei para o garotinho fofo na minha frente, e meu coração ficou preocupado por um tempo. O garotinho ainda é tão pequeno. Ela não só não tem dentes, mas também seu estômago frágil não consegue digerir comida crua. Se ela comesse, isso definitivamente a deixaria doente. Vendo que eu não respondi, Liu Huyan estava um pouco envergonhada, e um toque de vermelho gradualmente apareceu em seu rostinho. Eu não esperava ter um dia de birra aqui. Se as pessoas da vida passada soubessem, eu não teria que morrer de tanto rir? Pensando em quão majestoso eu era na minha vida passada, mas agora estou implorando por comida. Implorando a papai urso, as coisas são realmente imprevisíveis mas agora eu sou apenas um bebê de 4 meses, e é normal fazer birra. Olhando para o garotinho fazendo beicinho e parecendo infeliz, meu coração amoleceu. Eu imediatamente concordei. Garotinho, não fique infeliz. Eu vou te dar carne para comer. No meu coração, o pedido do garotinho é uma ordem sagrada. Tem que ser satisfeito. Comida crua não pode ser comida, então você tem que encontrar uma maneira de cozinhar para ela. Eu estava pensando, se realmente não funcionar, eu vou fazer a carne em purê de carne. Alimente-a. Eu não posso suportar ver o garotinho tão magoado. Mesmo que seja preciso algum esforço, eu definitivamente vou deixar o garotinho comer carne. Além de me proteger da umidade, virei-me e caminhei em direção ao bambuzal. Chegando ao bambuzal, comecei a escolher bambus adequados, usando minhas patas de urso habilidosas, que foram treinadas por muitos anos e conseguem agarrar objetos com flexibilidade, para fazer recipientes de bambu. Nada mal, parece perfeito, agora é hora de caçar. Com meu olfato apurado e força poderosa, procuro presas na selva e, logo, encontrei uma lebre, saltei sobre ela e, com um golpe de minha enorme pata de urso, a lebre foi subjugada por mim, então fui até a margem do riacho e usei pedras para esmagar a carne de coelho o máximo possível. E então coloquei a carne picada no recipiente de bambu,
adicionei um pouco de água e, com tudo pronto, carreguei o recipiente de bambu na boca e voltei para a caverna com passos leves e alegres. Coloquei suavemente o recipiente de bambu no chão e vi Liu Huyan olhando para mim com alegria. Com um leve pensamento: pequeno, não se preocupe, você terá carne para comer em breve. Espere um pouco, urso pai, você realmente trouxe um recipiente de bambu. Isso é tão inteligente. Os olhos de Liu Huyan brilham, fixos no recipiente de bambu polido. Olhei por um longo tempo, meus olhos cheios de surpresa, então comecei a preparar as ferramentas para fazer fogo com madeira. Encontrei madeira seca e um pouco de grama seca. No tempo seguinte, preparei uma pedra de tamanho adequado do lado de fora da caverna. E montei um fogão simples de forma organizada, com tudo pronto. Comecei a fazer fogo com madeira, uma demonstração dessa habilidade tradicional e mágica. Meus músculos robustos da parte superior dos braços se contraíram, girando o bastão de madeira em minhas mãos ritmicamente. O bastão de madeira e a base de madeira se esfregavam constantemente, fazendo um som estridente, até mesmo a madeira fez Liu Huyan, ao lado, arregalar os olhos surpresa, com a boca ligeiramente aberta. Seus olhos estavam cheios de descrença. Isso é fazer fogo com madeira? Ela nunca imaginou que seu aparentemente como um urso pai teria uma habilidade tão mágica em seu coração. Eu já era mais do que apenas uma força física muito maior do que a de um urso pardo comum, sob meus esforços contínuos. Uma fumaça leve subiu do ponto de fricção, e então, uma pequena chama apareceu. Eu parei apressadamente o que estava fazendo, adicionando gravetos finos e secos suavemente ao fogo. As chamas, com a ajuda da lenha, saltavam alegremente, queimando cada vez mais forte. Peguei o tubo de bambu contendo carne moída e água e coloquei-o suavemente sobre o fogo que já ardia intensamente. A água dentro do tubo de bambu, sob o calor das chamas, aqueceu gradualmente, começou a borbulhar, sob fervura constante. A carne moída no tubo de bambu gradualmente se transformou em carne mole, e o rico aroma de carne se espalhou, enchendo o ar ao redor de todo o ninho. Que cheiro bom! Liu Huyan não pôde deixar de engolir em seco. A aparência daquele gato guloso era totalmente evidente. Essa sensação há muito perdida de sentir o cheiro de comida deliciosa fez com que seu pequeno nariz se movesse incessantemente. Mal podia esperar para provar aquela carne perfumada. Encontrei finas tiras de bambu limpas ao lixar o tubo de bambu. Usei as tiras de bambu para pegar levemente um pouco de carne moída. Entreguei à boca de Liu Huyan. Liu Huyan abriu sua pequena boca e engoliu um bocado de carne moída na tira de bambu. A expressão de satisfação floresceu instantaneamente em seu rosto. Nos dias seguintes, eu cozinhava a carne cuidadosamente para o pequeno todos os dias, e também gastava muito tempo e energia para desossar, selecionando a carne mais tenra. E então cozinhava cuidadosamente em carne mole. Sob meus cuidados cuidadosos, o pequeno foi completamente desmamado. Seu corpo também ficou mais forte e cheio de vitalidade todos os dias. Neste dia, olhei para a corça no ninho e tive uma ideia. Esta corça era antes. Eu a capturei para encontrar uma ama de leite para minha filha, mas agora que minha filha foi desmamada, sinto que mantê-la não parece ter mais utilidade. Pensei comigo mesmo, é hora de comer a corça. No entanto, Liu Huyan pareceu sentir minhas intenções. Sua voz infantil soou em meu coração. Papai, você vai comê-la? Mas eu não quero que o papai a coma. A voz de Liu Huyan carregava um toque de ansiedade e relutância. De repente, entendi. O pequeno tinha sentimentos especiais pela corça porque havia bebido seu leite. Meu coração se moveu. A bondade da amamentação é algo que vale a pena lembrar para os humanos. Eu não esperava que minha filha, embora pequena, também entendesse esse sentimento. Isso não só não me deixou com raiva, mas me deixou muito feliz. O pequeno é grato, o que é uma coisa muito boa, o que mostra que ela tem um coração bondoso. Pelo menos ela não se tornará uma pessoa ingrata no futuro. Então deixei-a criá-la por mais algum tempo. Meu coração se moveu e concordei com o pequeno. Eu sei. A perna desta corça ainda não sarou. Se eu a deixar ir agora, será difícil para ela sobreviver nesta floresta cruel. Talvez se tornasse o servo de outros animais selvagens. Então, para minha filha, e também por esta corça, decidi deixá-la ficar aqui. Jim, parabéns ao hospedeiro por obter 4 quilos de mel. Neste dia, depois de comer, uma notificação mecânica fria, que já conhecia bem, surgiu em minha mente. Movimentei meus pensamentos. Descobri que já havia reunido os pontos de evolução para subir para o nível 9 e imediatamente escolhi a opção de evolução sem hesitar.
De repente, uma força extraordinariamente vasta, como um tsunami feroz, apareceu do nada dentro de mim. Em um instante, cada centímetro da minha carne foi preenchido por essa força. Eles eram como um bando de cavalos selvagens descontrolados, correndo descontroladamente pelo meu corpo, parecendo me queimar. As fibras musculares, nutridas pelo poder, engrossaram e alongaram em uma velocidade visível a olho nu. Ao mesmo tempo dessa série de mudanças, meu corpo começou a crescer gradualmente. Meus membros ficaram mais grossos e poderosos. As patas de urso eram como leques gigantes. Cada garra era como uma peça de aço extremamente afiada, brilhando com um brilho frio. Depois de subir com sucesso para o nível 9, voltei para o ninho. Em um instante, Liu Huyan percebeu minhas mudanças. Depois de ficar surpreso, ele suspirou com emoção. Papai Urso parece ter ficado um pouco maior e muito mais forte. Como isso foi feito? Isso é estranho. Na verdade, não era apenas Liu Huyan que achava estranho. Às vezes, eu também tinha algumas dúvidas em meu coração. Essas dúvidas me deixavam perplexo. A velocidade de desenvolvimento desse pequeno é um pouco absurda. Não é só o tamanho que está crescendo rapidamente, mas também vários dentes apareceram. Essa situação é muito diferente do que eu conhecia antes. Depois de pensar sobre isso, só consigo pensar em uma ideia que considero confiável. Será que é por causa do desmame precoce? Talvez isso varie de pessoa para pessoa. Além disso, ele está vivendo na natureza. As condições são difíceis. Muitas coisas não podem ser comparadas com a situação normal. Sim, provavelmente é assim. Eu só posso explicar isso silenciosamente no meu coração, tentando me convencer a aceitar esse fenômeno um tanto inacreditável. Papai Urso, acho que ficar na caverna é muito chato. Eu quero sair para passear. De repente, a voz jovem e um tanto ansiosa de Liu Huyan veio ao meu coração. Não, você é muito pequeno para sair por aí. Eu recusei quase sem hesitar. Embora eu já tenha chegado ao nível 9 e me tornado o verdadeiro mestre desta floresta. Mas só de pensar em levar o pequeno para fora desta caverna relativamente segura. Meu coração se encheu de preocupação. Esta floresta parece calma, mas esconde perigos. Se o pequeno sair e se machucar, eu realmente mereceria morrer 10.000 vezes. Então, desta vez recusei decididamente, sem espaço para negociação. Liu Huyan ouviu a recusa do pai e soube que Lei Xing, então não insistiu. Depois de passar esse tempo juntos, ele sabia em seu coração que esse pai urso parecia frio, mas era excepcionalmente atencioso. E ele é realmente bom para mim. Já que o pai urso disse que há perigos lá fora que nem ele consegue resolver. Então é melhor eu ficar honestamente no ninho e brincar com minha querida filha por um tempo. Depois que saí para caçar como de costume, apenas o pequeno e a corça ferida permaneceram no ninho. O pequeno veio até a corça com suas próprias mãos e pés, olhando para a ferida da corça, com um traço de pena em seus olhos. Então ele lançou à secretária: Corça, Corça, volte, você logo não sentirá mais dor. Eu vi um brilho verde suave transbordando lentamente de sua pequena mão, como uma chama quente. Envolvendo a ferida da corça, sob a luz do brilho verde, a corça realmente se levantou milagrosamente. No começo, ele moveu seus movimentos feridos com alguma incredulidade, e então uma luz de entusiasmo explodiu em seus olhos. A corça correu alegremente algumas vezes na caverna, sentindo a saúde recém-chegada, emitindo gritos alegres. Isso fez com que o irmão Liu Huyan pensasse que valia a pena consertar a ferida da corça. Então Liu Huyan lançou uma árvore telepática em direção à corça. Espere até que o pai urso volte e eu o deixarei ir. Liu Huyan estava se comunicando com a corça através da árvore telepática. Ele podia sentir o desejo de liberdade da corça, e a voz estava cheia de expectativa animada. Depois de passar um tempo com a corça, Liu Huyan se levantou e caminhou para o lado. O pequeno sentou-se com as pernas cruzadas, como um adulto, e começou a cultivar. O tempo passou sem perceber. Depois de um tempo, Liu Huyan, que estava cultivando. De repente, ele sentiu um movimento fora da caverna. Ele acordou instantaneamente de seu estado de cultivo. Ele ergueu as orelhas vigilantemente, ouvindo atentamente os sons do lado de fora. Então um pressentimento ruim surgiu em seu coração. É o pai urso. Não, o pai urso está ferido neste momento. De repente, o coração de Liu Huyan estava incomparavelmente ansioso. Ele se levantou apressadamente e correu em direção à entrada da caverna. No momento em que ele me viu, seus olhos ficaram vermelhos de repente. Meu corpo enorme tinha manchas de sangue. Sob o pelo preto, era especialmente deslumbrante.
Vendo esta cena, as lágrimas de angústia de Liu Huyan giravam em seus olhos. A aliança correu para frente, preocupada, querendo saber como estava o ferimento de Papai Urso, mas quando ele se aproximou e viu a ferida no meu braço, ficou muito chocado por dentro. Não, esse não é um ferimento que uma besta pode causar. Isto é um ferimento de bala.